Que hoje aqui, a leitura, nós estamos no capítulo 12 de São João, esse jantar que Marta e Maria haviam feito para Jesus, porque Jesus havia ressuscitado Lázaro, que há 4 dias estava morto. Então elas fizeram uma festa. Lázaro, que estava morto, agora estava ressuscitado. Fizeram essa festa, Jesus estava participando. E veja como é que termina o evangelho de hoje. Então, os sumos sacerdotes decidiram também matar Lázaro. Agora, a intenção deles já não era só de matar Jesus, era também Lázaro, porque Lázaro era uma testemunha visível do milagre que Jesus havia feito. E é aqui que entra esse novo personagem agora. Até então, não se falava dele. Judas Iscariotes. Quem era esse Judas Iscariotes? Bem, aqui no Evangelho hoje falou que ele era aquele que era responsável da bolsa comum. Então veja, Jesus tinha os discípulos, os apóstolos ali com ele, melhor dizendo. Mas existiam as necessidades, de comer. Judas era aquele que cuidava do dinheiro. Aqui na Canção Nova nós chamamos de caixinha. Em outros lugares se chama tesoureiro. Ele cuidava do dinheiro. Às vezes nós imaginamos que Judas ele foi escolhido por Jesus já para isso, para matar. Mas nós não devemos pensar dessa forma, não. No capítulo 3 do Evangelho de São Marcos, lá fala que Jesus ele escolheu os apóstolos. Ele já tinha 72 discípulos. Dentre os 72, ele escolheu 12. Ali diz assim, Marcos, que Jesus escolheu os 12 e trouxe-os para si. E depois ele vai elencando, Marcos, o nome dos apóstolos e termina dizendo, e Judas Iscariotes, aquele que iria traí-lo. Por que eles colocam aquele que iria traí-lo? Porque quando o evangelho foi escrito por São Marcos, esse fato já havia acontecido. Mas provavelmente o que foi acontecendo foi o seguinte. Judas foi se desviando aos poucos daquilo que era a intenção que Jesus havia chamado. O apóstolo, a palavra grega, quer dizer enviado. Judas foi escolhido também como os outros apóstolos para ser enviado, para levar a boa nova do Evangelho. Judas foi conhecendo Jesus, como os outros apóstolos também foram conhecendo Jesus. Por exemplo, ele viu Jesus multiplicar os pães e alimentar 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Ele estava dentro da barca, quando a barca começou como que a afundar, e Jesus veio andando sobre as águas, ele viu Jesus andando sobre as águas, e ele viu também Jesus mandar o vento parar e as forças das águas também pararem. Olha, ele estava, continuamente andando com Jesus e vendo as coisas que Jesus fazia. Mas infelizmente, Judas começou a fazer da vida dele uma mentira. Um seguidor de Jesus Cristo, ele pode estar rezando o terço todos os dias, ele pode estar fazendo as suas adorações, ele pode estar lendo a Sagrada Escritura e trazendo revelações maravilhosas.
pode estar aqui pregando, anunciando, falando de Deus maravilhosamente e convertendo todo mundo, mas levando uma vida de mentira, seguindo Jesus, mas mentindo. Tem uma pessoa na comunidade que diz que a família de Jesus não é convertida, não. E realmente, os parentes de Jesus chamavam ele de louco, vendo tantas maravilhas que Jesus havia feito, mas levavam uma vida, mas não acreditavam em Jesus Cristo. Olha só a mentira de Judas, né? Declarada no evangelho de hoje. Aí está lá Maria, perfumando, né, os pés de Jesus, ungindo com esse perfume de nardo puro, que era um perfume que vinha da Índia, era importado, por isso ele era caríssimo. Aí Judas olha para ela e diz assim, ó. Então, falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que eu havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dá-las aos pobres? Isso é uma mentira, gente. Tanto é mentira que depois vem o seguinte, versículo 6. Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque ele era ladrão. Então, o dinheiro que ele usava, que era para colocar em comum com os apóstolos e com Jesus, com as necessidades, ele pegava para ele também. Ele era um ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Interessante, gente, que Jesus, ele conhecia Judas. Olha só, no capítulo 6 de São João, quando Jesus fala que é o pão da vida, e muitos discípulos acabam não acreditando, e a partir daquele momento eles abandonam Jesus. Lá diz assim, Jesus diz, há algum entre vós que não creem? Pois desde o princípio Jesus sabia, olha, desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Jesus sabia quem o haveria de trair. Estava ali no meio deles. E Jesus fazendo milagres. E Jesus rezando por um, rezando por outro. Curando paralíticos. Judas ali vendo. Ouvindo Jesus dizer que ele estava se aproximando de Jerusalém. Que ele ia ser morto ao terceiro dia e ressuscitar. Mas, gente, a palavra não entrava no coração dele, não. Ele optou por levar uma vida de mentira. Paulo vai dizer que quem planta vai colher. Cada um vai colher depois de acordo com a sua vida. E vocês sabem o que foi que ele colheu depois, né? Não era nem para ele se suicidar, ele acabou se suicidando. Coitado de Judas. E hoje as pessoas ainda têm coragem de ficar pegando e fazendo o tal Judas lá para queimar o Judas, né? Cuidado para você também não ser um, viu? E talvez não vai ser nem queimado aqui, mas no inferno que vai ser queimado. Porque imagina você pegar um Judas lá para queimar, sendo que a nossa vida muitas vezes é semelhante a dele. Hoje eu estou refletindo da seguinte forma. Depois de ter feito jejuns e penitências durante esses 40 dias, hoje eu tenho que me perguntar, eu sou um seguidor de Jesus, e sou mesmo. Não, eu acho que vocês não têm dúvida, né?
Acho que dúvida ninguém... Não sei, eu posso até ter dúvida de vocês aí, mas pelo menos, olha que tem dúvida. Eu não posso ter dúvida, eu sou um seguidor de Jesus. Mas só que a pergunta é, como é que eu estou seguindo? Será que nesses 14 anos de padre na minha vida, eu tenho feito da minha vida uma mentira? Celebrando missa, atendendo confissões, rezando por pessoas, andando por esse mundo e dizendo, pregando o evangelho. Até no Japão eu já fui. Olha só, até no Japão. Nossa, padre, até no Japão. Sim, em Canas também, bem pertinho aqui. Tudo igual. Canas, Japão, Estados Unidos, Espanha, Roma, Portugal, tudo. Já fui nesses lugares, tudo. Já fui lá no México. Até em Cancún eu já fui, nem sabia o que era isso. Fui lá também. Mas de nada vale todas essas coisas, porque não vale mesmo. De nada vale. Se a minha vida for uma vida de mentira. Posso não ser um ladrão, porque com dinheiro eu não mexo, graças a Deus. Nunca fui caixinha, já fui administrador um tempinho já. Não mexo com dinheiro e não quero mexer. A própria Bíblia fala que a fonte de todos os males está no dinheiro. Porque quando se fala em dinheiro, você pode ver. É um problema. A pessoa pode ser boa, ótima, mas pegue o dinheiro dela para você ver. Pode observar famílias divididas por aí, por causa de dinheiro, por causa de herança.